Oi, gente, vamos retomar. Eu parei, estava falando para vocês sobre o conceito de acidente, e agora nós vamos dividir o acidente, certo? Porque o acidente de trabalho, ele é dividido em dois tipos de acidente, certo? O típico e de trajeto. O que seria o acidente de trabalho do tipo típico? O acidente de trabalho típico, ele é quando ocorre na execução da atividade de vocês, ou seja, ele ocorre dentro do ambiente em que você executa a sua atividade. O de trajeto ele ocorre quando você se desloca do trabalho para casa ou casa-trabalho. No acidente de trajeto, eu abro um parêntese porque ele é descaracterizado em dois sentidos. Primeiro, quando eu sou optante de vale transporte. Lá na admissão de vocês, se você for optante de vale transporte, você vai assinar um termo e você vai receber um cartão que você vai passar dentro do coletivo. Esse cartão, ele serve para a locomoção de vocês, certo? Então, assim, quando eu sou optante de vale transporte, eu estou afirmando para a empresa que eu só tenho um meio de ir ao trabalho. Qual seria ele? O coletivo. Nesse sentido, se eu vou ao trabalho de moto, de carro ou de ônibus, ou a pé ou de bicicleta, ele descaracteriza porque eu estou afirmando para a empresa que eu só tenho um meio de ir ao trabalho que é de coletivo, ou seja, eu preciso pegar aquela locomoção todos os dias para trabalhar. Então, quando acontece um acidente de trabalho, do tipo trajeto, a gente vai levantar a análise de investigação. A primeira coisa que a gente vai perguntar é: esse funcionário é optante de vale transporte? Porque se for, descaracteriza. Traz algum tipo de malefício? Não. A empresa só não fica na responsabilidade de abrir a documentação que se chama CAT, porque descaracterizou aquele acidente. Bem como ele é descaracterizado quando foge da rota. Ou seja, eu tenho uma rota trabalho, casa, casa, trabalho, e nesse percurso acontece um acidente de trajeto, ok, ele é caracterizado. Mas quando eu fujo da rota, o que seria isso? Eu saio do trabalho às 17h30 e eu passei na casa da minha mãe, eu passei na casa de um amigo, eu passei para resolver algum assunto pessoal e em seguida aconteceu um acidente. Então, quando a gente vai analisar e investigar, a gente pega o horário que o funcionário sai, o horário que aconteceu o acidente, tenta ver ali se está dentro dos parâmetros, porque a gente entende que tem ali um tempo, né, estimado que você leva de casa para o trabalho, levando em consideração qualquer evento que possa acontecer nesse percurso, que seria algum tipo de engarrafamento ou qualquer outra coisa que possa retardar esse deslocamento do trabalho para casa ou casa trabalho, certo? Mas ele é descaracterizado quando eu fujo dessa rota e quando esse tempo ele excede demais o estimado que eu levo dentro desse translado, né? Que seria casa-trabalho, trabalho-casa, certo? E aí também falando da saúde ocupacional, existe dois tipos de doença, a doença profissional e a doença do trabalho. A doença profissional é aquela que é ligada à profissão. Eu vou exercer uma profissão, então dentro da execução daquela profissão, eu posso adquirir uma doença profissional. E aí, qual seria um exemplo de uma doença profissional? Um funcionário que ele vai trabalhar com produtos químicos ou que ele vai trabalhar com execução de movimentos repetitivos. Um exemplo, professor, ele vai estar ali todo dia trabalhando no quadro, escrevendo muito, né, com aquela execução daquela atividade rotineira de movimentos repetitivos, de postura inadequada, bem como um profissional que vai trabalhar com produtos químicos, ele vai estar ali, mesmo que exista o equipamento de proteção individual, mas ele vai estar em contato com aquele produto. Então, de- durante um tempo dentro daquela profissão, ele pode adquirir uma doença profissional, que está ligada à profissão. Já a doença do trabalho, ela é desencadeada por condições especiais. O que seria isso? Um profissional que trabalha em uma empresa em que ele está inserido a um fator de risco como ruído, certo? Então, quando eu estou inserido a um fator de risco como ruído, ele é um agente causador. Então, ele faz daquele ambiente, certo? Um ambiente que traga algum tipo de condição especial, porque tem ali o fator de risco ruído, certo? Então, a doença do trabalho está ligada às condições especiais do ambiente, certo? Então, tem essa diferenciação também dentro da saúde ocupacional. Mas para que exista um acidente do trabalho, gente, tem que existir primeiro uma causa, certo? Ele não vai acontecer no aleatório. E aí, para existir essa causa, né, para denominar essa causa, existe o ato inseguro,
que esse ato ele é consciente ou não capaz de provocar um dano, então ele está ligado a mim, certo? Ser humano. Então, eles são os maiores causadores de acidente do trabalho dentro da empresa hoje. O ato inseguro, um acidente do trabalho por tipo de ato, por causa de ato inseguro, certo? E existe também a condição insegura, que é a irregularidade no ambiente, ou seja, é qualquer irregularidade que esteja naquele ambiente, como mostra aí na imagem, né? Eu preciso de um equipamento para executar minha atividade, esse equipamento está quebrado, ou esse equipamento não tem, a empresa não possui esse equipamento. Então, é uma irregularidade no ambiente que precisa ser sanada para que esse colaborador execute a atividade dele de maneira correta. Quando acontece um acidente de trabalho por falta de equipamento ou de deficiência no ambiente, é uma condição insegura, certo? É um acidente de trabalho por causa de condição insegura. E aí nós temos algumas pontuações aqui que evitam esse tipo de acidente de trabalho, né? Então, conheçam o ambiente de trabalho de vocês, levem o risco a sério, mantenham o ambiente de trabalho de vocês sempre organizado, limpo, não improvisem materiais, evite trabalhar com pressa, com brincadeiras, né? Se tiver algo quebrado, danificado, comunique ao seu gestor, não vá fazer manutenção, porque nós temos um setor dentro da empresa de manutenção para fazer todos esses reparos. Evitar passar por debaixo de escada quando estiver tendo execução de trabalho em altura, certo? Sempre que vocês vão se deparar, né, lojas, filiais que tenham essa execução de trabalho em altura, com um profissional ali com a escada, ou então com um cavalete fazendo ali a execução da atividade dele, então evitem passar por debaixo daquele equipamento na hora da execução, porque pode cair algum objeto, alguma coisa e trazer algum tipo de dano à sua saúde, certo? Então, evitem. Evitar passar por debaixo de escada, ou subir a escada sempre segurando o corrimão, é de suma importância, certo? Não somente para quem vai executar trabalho em altura, mas para quem também vai ali, tá ali no dia a dia, indo no estoque, que você vai subir uma escada, porque às vezes a gente tem estoque, né, no outro piso, então você vai precisar subir a escada, então segurem sempre no corrimão. Sigam sempre as sinalizações da loja. E aí hoje a gente tem dois treinamentos dentro de loja, que é o de brigada e o de NR35. O NR35 é trabalho em altura, então se você for executar atividade de trabalho em altura, provavelmente, com certeza, você vai participar desse treinamento de trabalho em altura. E se você quiser ser um brigadista ou participar da brigada de incêndio da loja, da filial, você faz o treinamento de brigada de incêndio. Não são treinamentos obrigatórios, exceto se você for executar alguma atividade, no caso de IR35, que é trabalho em altura, se você for executar, você precisa ter essa aprovação para a atividade, né, essa aptidão para trabalho em altura. Mas o de brigada de incêndio, você não é obrigado a ser um brigadista, mas se você sente vontade ou necessidade de fazer parte da equipe, você se inscreve, faz todo o treinamento e em seguida você é apto para, né, ser um brigadista e fazer ali minimamente as coisas que são de competências do brigadista, certo? Dito isso, nós vamos, quando a gente fala de acidente, a gente vai falar sobre os parâmetros que é seguido quando ocorre um acidente no trabalho. Então, a gente vai, o pessoal da loja, né, o gerente ou a pessoa que estiver ali à frente da loja, vai entrar em contato com o SESMIT, vai passar para a gente toda a situação, vai formalizar por e-mail, nós vamos dar a orientação, nós vamos entrar em contato com o familiar, né, para passar todas as informações. Se esse funcionário, esse candidato ou funcionário precisar ir para o hospital, a gente vai disponibilizar uma pessoa representando a empresa para ir até o hospital, representando a empresa e só sair de lá quando o familiar chegar. Ou se for algo mais grave, a gente vai entrar em contato com o SAMU e o SAMU vai fazer todos os procedimentos, né, ali médicos. A gente sabe que existe uma deficiência no atendimento, mas se o SAMU não conseguir prestar essa assistência, a gente vai disponibilizar essa pessoa representando a empresa para ir ao atendimento de saúde com esse colaborador que foi ali, que foi atingido por aquele acidente, que esteve ali dentro daquela situação, certo? Então, esses são os parâmetros para quem passa por essa situação de acidente de trabalho. E o prazo para envio de atestado é de 24 horas. Por quê? Porque eu tenho um prazo para abrir a documentação que se chama CAT. Essa comunicação de acidente de trabalho tem um prazo de 24 horas para ser transmitido
transmitido para o governo. Então, eu preciso seguir esse prazo de 24 horas, certo? Nós vamos parar aqui até esse slide e vamos dar continuidade no próximo vídeo, tá certo?